pelo excelente trabalho que vem conduzindo junto à BIMAC, há pouco aí no comando de um dos mais importantes setores da economia brasileira, que é a indústria de bens de capital, máquinas e equipamentos, portanto tem uma grande missão aí, certamente de onde vem grande parte ou relevante parte dos ganhos de produtividade que a gente vai ter nos próximos anos. E o Pastor Lisa está com uma agenda muito positiva nesse sentido. Eu queria parabenizá-lo e fazer votos de sucesso no seu trabalho. Ao Nassif, eu queria agradecer também o convite por participar dessa sessão tão honrosa. Queria cumprimentar a todos, o professor Fernando, que tem experiência direta de banco, então vai poder falar com muita propriedade para a gente sobre isso. O Nassif, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou fazer uma reflexão mais geral, até escrevi nas notas, eu não vou fazer PowerPoint, né? Depois eu posso disponibilizar essa nota para vocês aqui. Né? A nota, inclusive, tem um título, Papel dos Bancos Públicos, para além dos bancos, porque a discussão sobre bancos públicos, o que eu queria tentar resumir, o que eu vou falar, é que a discussão sobre bancos públicos, ela não é isolada em si por si nos bancos públicos. Primeira questão. Não é uma discussão exclusivamente do papel maior ou menor dos bancos públicos em si e por si dos bancos públicos. A primeira questão é essa. Ela está inserida num contexto maior de estratégia de desenvolvimento e ela está inserida num contexto maior de estratégia de política econômica. De política de desenvolvimento econômico em país emergente, em um país em desenvolvimento, certamente o banco público aqui já assume tem um papel altamente relevante. E de estratégia de política econômica no contexto de políticas ou anticíclicas ou de consolidação fiscal. Então, ele não está isolado desse ambiente. Segundo, nessa minha nota, eu coloco a ideia de que os bancos públicos também, eles não podem ser interpretados como uma discussão entre o público e o privado, ou público versus o privado, ou entre a expertise de um versus a expertise de outro, ou, se preferir, preferências, apetites, aptidão de um versus o outro. Essa discussão não se resume a isso também, no segundo momento. Eu vou tentar minimamente argumentar a respeito disso. Tá? E terceiro, no Brasil há uma relação harmônica e de complementariedade entre os dois, independente dos ciclos em que a gente vive na economia. Né? Os dois convivem de forma harmoniosa e complementar, sendo que muitas das operações de bancos públicos são feitas por bancos privados. Né? Terceiro ou quarto, para antecipar o centro da minha fala, não há também uma dicotomia entre retirar banco público para crescer banco privado e vice-versa. Isso não é tão automático e tão simples quanto parece. Ou seja, não é necessariamente a redução de um que faz o outro crescer, nem é necessariamente o aumento, não é necessariamente o aumento de um que faz o outro se reduzir. Tudo depende, e aí vai o centro da minha argumentação, tudo depende do que eu vou usar um termo mais geral, da estrutura de incentivo macroeconômico, ou se preferir, incentivo monetário financeiro. O que eu quero dizer com isso? No centro da minha argumentação, enquanto persistir taxas de juros de curto prazo elevada, o país tem estímulos ao curto prazismo. Enquanto tiver estímulo ao curto prazismo, há um desincentivo por parte das instituições privadas ou financeiras privadas para originar crédito privado de longo prazo, que é altamente racional. Né? Enquanto tem essa estrutura, tem um papel importante dos bancos públicos como provedor, e como diz o Pastor Lisa, ele diz que é o único que ele tem para isso. Né? Portanto, a agenda de bancos públicos ela é muito além dos próprios bancos ou da discussão entre bancos. Isso que eu queria provocar um pouco aqui hoje para os senhores. Então, eu coloquei várias ordens de problemas nessa discussão. Portanto, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, eu observo uma convivência harmônica entre os dois grupos de instituições e complementariedade. Grosso modo, os bancos públicos têm se focado mais a serviços à sociedade, especialmente as de baixa renda, e, ao mesmo tempo, a oferta de crédito de longo prazo para investimentos. No primeiro caso, que são essas
operações de crédito para populações mais carentes, dificilmente as instituições privadas têm condição de oferecer nas condições requeridas para esse financiamento. E, ao mesmo tempo, para investimentos de longo prazo, dificilmente as instituições privadas têm condições de oferecer volume e condições requeridas para investimento de longo prazo. Neste contexto, ou seja, por que isso acontece? No contexto maior que eu tentei desenhar inicialmente na minha introdução. Há claramente no Brasil, o termo que vocês podem escolher, não sei se a palavra melhor é falta ou deficiência ou pequeno tamanho, né, de mercado privado de crédito de longo prazo no Brasil, nos volumes, nas condições requeridas para os investimentos. Porque, de um lado, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma das maiores oportunidades de investimento em infraestrutura e investimento fixo do mundo. Investimento em infraestrutura, é necessário dizer, pelo potencial que a gente tem de investimento em infraestrutura no Brasil. Tem muito estudo aí mostrando que o Brasil precisa, cada hora aparece um número, e não vi até então uma métrica exata, portanto não compro nenhum número, só vou dar uma ilustração numérica. O Brasil tem um potencial de investimento de mais de R$1 trilhão em investimento em infraestrutura nos próximos 10 anos. Isso é muito comum aparecer essa frase por aí, né? Do outro lado, o Pastoriza está aqui, eu acho que ele vai concordar com isso, até porque ele tem uma agenda de modernização do Parque Fabril. O Parque Fabril brasileiro, ele tem uma idade média de 17 anos, o que deve estar reduzindo a produtividade, me permite usar um termo metafórico com a agricultura, da porteira para dentro, né? Da porteira para dentro. E certamente a agenda de investimentos em infraestrutura e de investimento em capital fixo, né, ela é um caso do Brasil, um caso paradigmático em que a demanda por recursos de longo prazo é muito grande, é muito volumoso e em condições muito especiais. Em nenhum país do mundo se oferece recursos para esses grandes montantes de investimento, seja em infraestrutura, logística diversificada, energia, transporte, rodovia, ferrovia, me permita incluir investimento em infraestrutura social, educação, hospitais, tudo isso, armazenagem, tudo isso é infraestrutura, né? Quanto investimento em máquinas e equipamentos, né? Que é a produtividade da porteira para dentro e o primeiro é a produtividade da porteira para fora, né? Essa complementariedade é fundamental. E o volume requerido é muito grande. É muito grande. Agora, não é necessariamente o investimento público ou dos bancos públicos o suficiente para tudo isso. Nem é necessariamente a redução do investimento ou dos recursos de bancos públicos para o setor privado entrar investindo também o suficiente. Então, realmente é uma questão nada simples, né? Nada simples e nada fácil de ser resolvida. Alessandro, se você me desculpar só um segundinho, mas só para te ajudar no número, você falou agora há pouco que existe um potencial de R$1 trilhão de investimentos públicos em infraestrutura. No setor privado, nesse estudo que a ABIMAQ fez, que o Márcio viu agora há pouco, da necessidade de modernizar o Parque Fabril brasileiro inteiro, nós detectamos que existem 560 bilhões de reais a preço de reposição de equipamentos na CIF, com mais de 20 anos de idade, que precisariam ser trocados também num prazo de 5 a 10 anos. Então, soma 500 bi com 1 trilhão, dá 1,5 trilhão para dar essa modernizada na infraestrutura e no Parque Fabril brasileiro. Desculpa. Portanto, eu estou exercitando a discussão do lado da demanda por recursos e a necessidade de recursos. E aí vai ter a discussão sobre quem oferece isso e como oferece isso, né? Essa é a discussão. Então, a gente já mapeou que o Brasil é um dos poucos países do mundo com tamanho e oportunidade e tem demanda por recursos, né? Agora, o que nós observamos, e o Nassif colocou muito bem aqui na introdução ao seminário, foi a importância do papel dos bancos públicos durante a crise de 2008. Né? Claramente houve uma redução substancial do crédito no Brasil. Isso aconteceu mundo afora. Lá fora, políticas de quantitative easing, políticas de juros zero. E no Brasil, uma política de estímulo através de crédito público, que foi fundamental e complementou e segurou e mitigou os efeitos da crise nesse período de tempo. Então, cumpriu um papel extremamente importante no período da crise como um instrumento de política anticíclica.
em períodos de crise, portanto, os bancos públicos, em uma economia, poderia depreender daí essa análise, em uma economia em desenvolvimento emergente, tem um papel central, um papel muito importante, prover crédito, especialmente quando uma crise financeira ela se transforma em crise de crédito automaticamente. Uma crise financeira, ela vira uma crise de crédito, ela virou uma crise de solvência, ela virou uma crise de desemprego, de produção, de investimento, de comércio mundial. Mas ela virou uma crise de crédito, inclusive. De qualquer forma, isso é fundamental colocar, de qualquer forma, independente desse debate mais geral que eu coloquei, sobre estratégia do banco público, num contexto de política de desenvolvimento ou de política econômica, como eu coloquei no início, cabe às autoridades econômicas procurar estimular os mercados privados de crédito a longo prazo. E nós fizemos isso de forma bastante intensa. Vou dar alguns exemplos. Nós incentivamos as debêntures, chamadas debêntures incentivadas, colocamos no mercado uma estrutura de segurança jurídica suficiente para os mercados oferecerem debêntures incentivadas, para pessoas físicas aqui e lá fora comprarem essas debêntures incentivadas. O mercado está aí, então criamos um mercado de debêntures incentivadas, normatizamos o mercado de ETFs de renda fixa, que é fundamental, porque por trás de toda essa discussão tem também uma discussão de alongamento de ativos e passivos. Essas discussões não estão separadas e dissociadas. Não estão dissociadas. Você tem que incentivar o alongamento de ativos e passivos no país. Por exemplo, as ETFs de renda fixa significa alongamento dos passivos, ou seja, da dívida pública brasileira, apetite maior por comprar papéis mais longos, entre outros. Está tudo muito interrelacionado. Constituímos do zero o mercado de cover bonds, vocês passaram a conhecer como LIG, letra imobiliária garantida, com dupla garantia, que não tínhamos no Brasil, tinha em vários países do mundo, o mundo não conhecia outra coisa senão o cover bond, constituímos, normatizamos, ou seja, temos agora uma letra imobiliária garantida, que é para incentivar a emissão ou financiamento de longo prazo, incentivada, ou seja, dando estímulos à originação de crédito privado de longo prazo. Estimulamos negociação de dívida bancária, porque havia um desincentivo a negociar dívida bancária no Brasil, basicamente pelo fato de quando você negocia dívida bancária, pelo conceito de competência, já caía imposto de renda sobre ela, antes mesmo do sistema bancário receber a dívida no tempo. Instituímos a figura do valor incontroverso para todas as operações de crédito no Brasil. Posso explicar isso um pouco mais, mas genericamente a ideia é, quando há uma discussão jurídica sobre o que é controverso ou não do crédito, o principal é incontroverso, em todas as operações de crédito no Brasil. O sistema bancário brasileiro já atua assim. Estimulamos a abertura de capital através das chamadas small caps. A Bolsa BMF-Bovespa estima que devemos ter um potencial de aproximadamente 200 empresas elegíveis a abrir seu capital, pequenas e médias empresas a abrir seu capital nos próximos anos no Brasil, o que é uma coisa extraordinária. Não sei se me fiz entender com essa reflexão, dizendo o seguinte: por mais que a gente tenha o papel dos bancos públicos, não devemos negligenciar, abrir mão de incentivar os mercados privados de crédito a longo prazo. E eu fiz questão de listar algumas medidas, sem ser exaustivos, para demonstrar que nós o fizemos intensamente. Estamos incentivando o mercado privado de crédito a longo prazo, porque ele não nasce sozinho. Ainda mais na estrutura que eu falei de incentivo macroeconômico em geral, e que ainda temos, por condições da estrutura macroeconômica brasileira, taxas de juros de curto prazo elevadas, estimulando o curto-prazismo no Brasil. Então você tem que tentar contrabalancear isso um pouco com estímulos de longo prazo. O Brasil avançou muito na melhoria das suas instituições financeiras bancárias, privada e pública em geral. É só olharmos os índices de Basileia, índice de liquidez, índice de provisão, e comparar esses índices com o G20, OCDE, qualquer que seja a comparação, é uma coisa impressionante. O sistema bancário brasileiro é extremamente sólido. A originação, talvez o professor Fernando possa dizer isso um pouco mais para a gente aqui, mas a originação de crédito no Brasil é muito prudencial, é altamente prudencial.
E de sorte que nós temos aí um sistema financeiro bancário muito sólido. Isso é um pré-requisito fundamental para a discussão do dia de hoje que nós temos aqui. Não estamos discutindo em nenhum momento condições de solidez do sistema bancário brasileiro, ele é incontestável. Ele é incontestável. E na comparação, não só com países emergentes, mas na comparação com países desenvolvidos. A originação de crédito é muito prudencial no Brasil, que é muito bom. O que eu havia dito é que nós temos certamente, se você observar, tentando fazer um balanço entre banco público e privado, incentivo, se eu estou entendendo, é o papel do banco público ou do banco privado na originação de crédito, seja para a população mais carente. O Brasil é um país que ainda tem, por mais que tenha desenvolvido a agenda de desigualdade social, ainda tem uma desigualdade social muito grande. Então é preciso crédito para a população mais carente, nas condições da população mais carente, de renda per capita e de renda menor. Por mais que nós tenhamos avançado substancialmente nos últimos anos na redução da desigualdade social no Brasil, ela ainda existe, ela ainda é forte. Essa agenda ainda é importante para o Brasil. Em tempos de Piketty, eu gostaria de reforçar a importância disso. Ainda temos que acreditar em redução da desigualdade de renda e de riqueza no Brasil como agenda relevante para o país. Nosso índice Gini ainda é muito ruim, não é, Márcio? Na comparação internacional, não melhorou muito, mas na comparação internacional, o índice Gini, IDH, ainda tem desafios a enfrentar. Além da inclusão não só de bens, mas a inclusão de serviços, a inclusão bancária, a inclusão financeira, acesso a crédito. Nós fizemos medidas nesse sentido. Por exemplo, nós instituímos há 3 anos, foi provavelmente o primeiro programa que eu trabalhei intensamente, que foi o Crescer, microcrédito produtivo orientado. Que quer dizer, na essência, senão vou demorar muito aqui na minha fala, na essência, tem um agente de crédito na ponta. E é inacreditável a qualidade deste produto no sistema financeiro brasileiro. É inacreditável. Poucos repercutem a importância disso. São mais ou menos, em 3 anos, de setembro de 2011 a setembro deste ano, que é o último dado, agosto, setembro deste ano, mais de 14 bilhões de reais emprestado para o microcrédito produtivo orientado Brasil afora. A taxa de inadimplência é baixíssima, baixíssima. Baixíssima. E o giro do recurso é muito alto. É muito alto. A gente está falando de empréstimos de microcrédito produtivo mesmo, de 4 meses. Um ticket médio muito baixo, 3, 4 mil e alguma coisa. Ou seja, as pessoas estão tomando emprestado para fazer microcrédito produtivo orientado. Houve uma mudança significativa aí. Sem bancos públicos, é muito difícil fazer isso. Isso é a agenda da inclusão financeira, que tem a ver com a inclusão social e com redistribuição de renda e riqueza. Está tudo muito interrelacionado. Ao mesmo tempo que fizemos toda essa agenda, temos também a agenda do investimento de longo prazo no Brasil. As taxas de juros no Brasil caíram nos últimos anos, todo mundo reconhece isso. Os spreads bancários caíram de forma relevante no Brasil nos últimos anos. Mas ainda temos desafios nesse plano. Enquanto nós tivermos esse desafio, certamente nós temos uma estrutura de incentivo ao curto-prazismo no Brasil. Enquanto tivermos estrutura de incentivo ao curto-prazismo no Brasil, ainda temos a necessidade de bancos públicos atuarem de forma relevante na provisão de crédito de longo prazo. Acho que, não sei se eu me fiz mais claro, impossível. Então, a agenda de política econômica que desincentiva o curto-prazismo, e aí parece que eu vou fazer uma boa conclusão aqui, é a mesma estratégia que promove a redução de taxas de inflação para níveis de normalidade internacional. Porque é ela que promove a redução das taxas de juros de curto prazo. O grande problema hoje, o grande desafio, é sabermos qual é esse nível de normalidade da taxa de inflação e mesmo do crescimento mundial. Esse é o grande desafio. Porque nós estamos com taxa de inflação mundial e de crescimento mundial em condições de quantitative easing, em condições de taxa de juros zero. Dificilmente um economista consegue estimar qual seria o crescimento mundial, qual seria o crescimento americano e europeu, se os juros lá estivessem em condição de normalidade e se eles não tivessem o quantitative easing. 9 trilhões de dólares nos balance sheets dos bancos centrais. Não sei se está claro. Então, o que é o novo normal? Como é o novo normal? É uma grande discussão hoje em dia. Está tudo muito vinculado.
Nessas condições de normalidade internacional, tendo uma inflação em nível de normalidade internacional, teríamos, guardado o risco de qualquer mercado emergente, uma taxa de juros de nível de normalidade internacional. Seria mais ou menos assim. Nessas condições teóricas e hipotéticas, teríamos um rebalanceamento entre bancos públicos e privados em termos de tamanho e dimensão de longo prazo. Não estou falando de nada de curto prazo aqui. Estou falando da agenda que interessa ao Nassif, ao debate aqui mais geral. Tá? Então, é desafiadora a agenda nossa de economista hoje, inclusive porque nós precisamos identificar o que seria este novo normal. Né? Esse novo normal no padrão internacional de normalidade. Tá? É uma pergunta de $1 milhão. Né? Tá certo? Bom, nesses termos, o tamanho dos bancos públicos como provedor de crédito de longo prazo depende muito de uma agenda que vai para além da agenda apressada e muitas das vezes carregada de ideologia sobre público e privado. Acho que estou tentando... Né? Ela não é essa agenda. Ela é uma agenda mais técnica, eu diria. Né? Não é necessariamente a retirada do primeiro, como eu disse, o banco público, que leva ao aumento da participação do segundo. Nem é uma questão de apetite ou expertise, como eu havia colocado. É uma questão de estrutura de incentivos à originação de crédito privado de longo prazo frente aos custos de oportunidade de aplicação do curtíssimo prazo. No Brasil, mesmo com grandes avanços que nós temos recentemente, ainda temos uma estrutura em que se ganha mais no curto prazo, com risco menor e liquidez elevada do que se ganha no longo prazo. Então, essa é uma discussão que tem que ser conduzida. Né? Não se trata de uma agenda de alteração de estímulos aos saltos ou por decreto. Né? É uma agenda mais ampla que pode ser resumida em permanecermos ou mantermos praticando boas políticas monetária e fiscal e conduzindo com intensidade a agenda de ampliação dos ganhos de produtividade. Assim teríamos inflação menor, juros de curto prazo menores e ambiente de incentivo a longo prazo maior. Nossa conjuntura econômica atual recomenda a redução gradual do papel dos bancos públicos como um dos instrumentos de política anticíclica, até porque temos que transitar rumo a um processo de consolidação fiscal. Neste contexto, cabe reduzir os subsídios creditícios e financeiros das operações dos bancos públicos. Temos que voltar à agenda, iniciada entre 2011 e 2012, interrompida por conta do agravamento da crise internacional de 13 para 14. Mas, dessa vez, é importante colocarmos um peso na ideia da consistência intertemporal na condução da agenda estratégica de política econômica. Aqui não há milagre nem mistérios. Poucas e simples políticas econômicas são capazes de conduzir esse processo. Primeiro, o uso da política fiscal como âncora macroeconômica. Segundo, a promoção da produtividade, especialmente com investimento em infraestrutura e capital humano. E terceiro, medidas de ganho de competitividade através de simplificação tributária e inserção mais competitiva das empresas brasileiras nos mercados internacionais. Esta agenda é a agenda que promove a redução da inflação para aqueles níveis hipotéticos de normalidade em comparação com o internacional. Não temos essa métrica. E, por conseguinte, as taxas de juros de curto prazo brasileiro para níveis de normalidade internacional, e não sabemos qual é a internacional, de longo prazo, e com isso incentiva os investimentos, a originação de crédito privado de longo prazo por vários mecanismos. Todos os instrumentos de incentivo estão dados, debêntures, small caps, ETF, renda fixa, cover bond, home equity, colocamos tudo isso nos últimos anos para o mercado. Né? Colocamos tudo isso para o mercado. E temos as demandas do outro lado por recursos. Temos instrumentos, temos a demanda por recursos, esse reequilíbrio tende a acontecer no Brasil no próximo ano, nos próximos anos, nos próximos ciclos de expansão brasileira. Portanto, esse rebalanceamento e reequilíbrio entre bancos públicos e privados é fundamental nos próximos anos no Brasil. De forma a que os bancos públicos e privados eles devam ter aí essa complementariedade de atuação muito rica, muito harmoniosa que a gente vem observando.
Insisto, muito dificilmente bancos públicos conseguem chegar em condições financeiras adequadas a uma série de financiamentos brasileiros. Muito dificilmente os bancos públicos conseguem dar todo o aporte de recursos que o sistema privado precisa. Então, esse rebalanceamento deve acontecer mais uma vez nos próximos anos no Brasil. Fazemos voto de sucesso. Muito obrigado.